Eu sou Elaine, tenho 48 anos, sou pastora desde os 21 da IBRA, da Igreja Batista Renovada Apostólica ali no Sul de Conceição. Minha profissão é ser psicóloga. Beijo, Cida. Sou psicóloga clínica. Eu sou mãe de 3 filhos, da Ellen, da Bia, do Renilson. Tenho 2 gêmeos maravilhosos, 2 netos lindos, o Léo, de 8 anos, a Helena, que acabou de fazer 4 anos. E sou serva do Senhor, que é a minha função e meu papel mais importante de todos esses. E a gente veio hoje aqui para falar de missão, né? De propósito. E aí, a primeira mensagem que o Fábio mandou ainda não tinha tema. E quando eu recebi, eu falei, meu Deus do céu, que coisa difícil que é a gente falar sobre isso, porque embora seja uma coisa que a gente está cansado de saber e ouvir na igreja o tempo todo, né? Se posicione, fique firme, seja forte. Vocês viram, a Daiane me quebra, porque aí ela já começou a dizer, você é a mulher forte que você é, né? E as meninas ministrando aqui disseram, né, para falar uma para outra, se levante, Esther, porque era a letra da música, né? E aí eu preciso falar diferente aqui. Eu quero que você olhe para quem está do seu lado e diga, se levante, e o nome da pessoa que está aí. Agora, como a gente já foi chamada pelo nome aí, o negócio não pesou mais. E aí, como também já foi falado aqui, como é difícil a gente estar posicionada no dia de hoje. Eu falei aqui, ó, a minha função, meus papéis nessa vida. É tanta coisa que a gente tem que fazer, é tanta coisa que a gente tem que ser, é tanta coisa que a gente tem que estar, que às vezes a gente se perde até da gente mesmo. E fica uma confusão aqui dentro dizendo, na verdade, quem sou eu? Estou aqui para quê? Porque às vezes as coisas vão parecendo na nossa vida igual lá na estação de trem, na luz, quem precisa pegar depois das 5, 6 da tarde, que é aquilo, a porta abre, se você se juntou naquele grupinho na porta do trem, você não tem escolha, né? Não dá para você olhar e pensar, nesse aí não vou entrar, que te empurram e te levam para dentro, não é isso? E ainda bem que a porta da frente está fechada, porque senão a gente passava direto, que a gente não tem escolha. Lá é mais ou menos isso, né? A posição, se juntou no grupinho, se juntou naquela bolinha que se forma na frente, você é empurrada. E quantas vezes acaba acontecendo isso na nossa vida? O tema de hoje é Posicionadas para esse tempo, que está em Esther 4:14. E eu não vou ler porque já foi lido aqui, né? Porque o principal é, quem sabe você não está onde está exatamente nesse tempo. Já foi falado aqui também, né, que Esther era uma menina órfã, que foi adotada pelo seu primo, e quando ela já estava moça, então aconteceu do rei destituir a sua esposa, a rainha Vasti. Sei que vocês devem ter estudado a fundo, então não vou me aprofundar em nada da história de Esther, porque eu vi que vocês estavam estudando isso, né? Ela desobedece, e aí então dão uma ideia para o rei, arranca ela fora para mostrar de exemplo, e vamos fazer aí eu ia falar um concurso de Miss, era isso que eu queria falar. Vamos fazer um concurso de Miss, para ver qual que é a mais bonita. Eu não assisto muito não, já vi alguma vez, né? Nem sei se hoje
um dia ainda passa esse negócio, mas a gente sabe como é que é tipo um reality show, né? Vai eliminando tal e tudo vai se olhando nessa pessoa, né? E olha que nos concursos de Miss, geralmente nem a mais bonita que ganha, não é? A gente só fala, essa daí nem era tão bonita. E fizeram mais ou menos uma coisa dessa. Vamos fazer aí uma organização para escolher uma nova rainha. E aí eu quero que vocês marquem bem isso. No concurso de Miss, eu me candidato, certo? Mas aqui, todas as moças virgens, elas foram convocadas. Me candidatar significa, bom, eu quero, eu vou. Convocada, eu não tenho escolha. E todas as moças virgens foram convocadas. E Esther estava lá nesse meio, né? Elas passaram, como vocês devem ter visto, por uma preparação de um ano. Não foi fácil assim não, né? E as pessoas, a Bíblia diz que as pessoas gostaram muito de Esther. A Esther caiu na graça. E ela acabou ficando com alguns privilégios antes mesmo de ser escolhida como rei. Depois a história vai dizer que até mesmo o rei se apaixonou por ela, que a Bíblia diz que ele amou Esther mais que todas as outras mulheres. Embora ninguém soubesse que ela era judia, né? Isso aí vocês já sabem. Então assim, vamos pegar isso aqui para nós. Ela não foi voluntariamente. Porque nem sempre a gente escolhe. A gente pode escolher, né? E na verdade, ou provavelmente, Esther nunca desejou ser rainha. Ela foi convocada. Então ela começa, ela é escolhida, ela se torna rainha e ela começa a estar lá, naquela vida dentro do palácio. Claro, a gente sabe, né, gente? Com muito conforto, com muitas regalias, né? E talvez Esther, um dia ou outro, alguma coisa fazia com que ela se lembrasse lá de onde ela tinha vindo, que ela tinha ficado órfã, perdeu os pais, que os dias foram difíceis, porque, estudando um pouquinho, a gente vê que o seu primo não era rico. Então, as coisas eram muito difíceis para mulheres naquela época. Na nossa não é fácil, daquela, né, 1000 vezes pior. E talvez a vivência daquilo, né, vivendo aquilo no automático, do que já era bom, mesmo com as responsabilidades, né, protocolos que uma rainha precisa cumprir, provavelmente, muito raramente, Esther se lembrava daqueles dias difíceis. Mas, como nada nessa vida, como nada na vida do crente é paz para sempre, chega um dia que Esther recebe um bilhete. E no dia que Esther recebe o bilhete, o seu primo diz para ela: olha, agora tem um decreto. E todos os judeus vão morrer. Esther era o que mesmo, gente? E o decreto naquela época não é essa bagunça que aqui. A gente é brasileiro, a gente tira a nossa lei, né? Porque para quem merece não funciona, é injusta para quem é inocente. Enfim, lá o bicho pegava mesmo, lá o negócio era complicado, lá o negócio acontecia. E quando esse decreto é feito, ninguém sabia que Esther era judia. Só que o decreto dizia: todos os judeus vão morrer. Então, não importava a posição de Esther. Se ela era judia, ela estava nesse quadrado aí. E quando ela recebe esse bilhete dizendo que todos iam morrer, inclusive ela, aí ela recebe uma missão. Aí aquela mulher tem na mão um chamado. Aquele bilhete trazia um chamado para um propósito para a vida dela. E se eu tiver que resumir em uma palavra, eu diria que seria interceder.
Da intercessão já gostou, né? Da intercessão já gostou, amém. Só podia da intercessão, né? Sabia? A reação não nega, né? Da intercessão, interceder. Porque interceder, né? É pedir em favor de alguém. Só que não é pedir de uma forma, né? Você pode dar, vê se consegue dar um jeitinho. Intercessão não é isso. Intercessão é suplicar, é pedir insistentemente, é pedir de uma forma como ou é isso que eu recebo ou é morte. Interceder é isso, pedir é isso. E na verdade nessa situação aqui era exatamente isso, não era? Ou você pede, ou todos vamos morrer, inclusive vocês. E aí vocês sabem qual foi a reação de Esther, não é? Para quem não sabe, agora eu vou explicar um pouquinho melhor. Esther, como uma mulher posicionada, crente, ela bateu no peito e disse: comigo mesmo, pode deixar. Fechou o bilhete, botou no bolso e foi na hora falar com o rei. Foi assim? De jeito nenhum, né, gente? Ela diz: não. Não posso. Se fosse hoje, ela diria: tá doido? Quer que eu morra? Eu não vou fazer. Dentro daquela resposta de Esther, estava entoando assim na alma dela: eu não consigo. As vozes na cabeça: eu não está ao meu alcance. Eu não estou pronta para isso. Eu nem sou capaz disso. Eu não tenho forças para isso. Eu não tenho nem fé para isso aí. Porque ela era crente, viu? Ela era crente. A gente não está falando de alguém que nem conhecia Deus. Ela era alguém que conhecia Deus. E que eu tenho certeza que por muitos dias, ao olhar para a vida em que ela vivia naquele palácio, ela ia dizer: olha quem eu era, olha um dia onde eu estive e olha onde eu estou. Só que nos dias bons, nos dias confortáveis, nos dias fáceis, é bom até a gente dizer: olha, foi Deus que me deu, foi Deus que me trouxe. Não é fácil? Agora, como é que eu posso julgar Esther? Como você pode julgar Esther? Se é exatamente assim que nós agimos também quando os dias difíceis chegam na nossa porta. Quando os dias difíceis entram na nossa casa. Quando os dias difíceis invadem a nossa alma. Ela diz: eu não consigo fazer isso porque senão eu vou morrer. E quantas vezes durante o dia mau, eu estou dizendo o dia mau como uma expressão bíblica, porque, né, o tempo, o período mau, quantas vezes eu digo isso? Não consigo, não dá. Eu não vou viver, eu não vou sobreviver a essa situação. E quantas histórias nós temos aqui hoje? Eu tenho certeza disso. Em quantas mulheres nós estamos aqui? Em base de 50 mulheres nós estamos aqui hoje. Quem dera nós pudéssemos ter tempo. E eu nem perguntei meu tempo. Olha que ela está falando. Quem me dera ter um tempo aqui onde eu pudesse dar oportunidade para todas as mulheres aqui contarem o que já passaram na sua vida, os dias maus que viveram. E a gente conta a história de Esther assim rapidinho, né? Então, hoje a gente passaria um WhatsApp e em 5 minutos essa conversa teria se enrolado. Mas naquela época, o primo dela não tinha nem acesso a ela, tudo era através dos servos. Então, era tudo no papelzinho, no
relação à saúde, sabe? Que foram envergonhadas, que foram entristecidas e que também achou que não ia sobreviver mais. Olha você. E aí, de uma forma típica, que quem me conhece sabe, eu gostaria de dividir o microfone aqui. Agora, de surpresa, é isso mesmo. Nós temos aqui base de 50 mulheres. 80, base de 80 mulheres. Olha só, eu quero uma mulher que só o que eu falei agora já se identificou. E se por um acaso você viveu uma coisa que você disse, eu não vou sobreviver a isso, mas o dia mal passou e você está aqui. Eu gostaria de convidar uma mulher dessas 80 para que viesse aqui à frente agora compartilhar. Talvez você pense assim, eu vou falar uma coisa que a Josi fala, mas todo mundo já sabe a minha história. A Josi sempre fala isso. Todo mundo já sabe a minha história. E eu sempre falo para ela, sempre tem uma que nunca ouviu. E que talvez seja exatamente esse testemunho que precise ouvir, para que encha o coração de fé e de esperança, porque interceder é isso, né? Disse que é como se fosse a última esperança. Tem alguém que quer se voluntariar para vir aqui? É coisa rápida, tá, gente? É para dividir comigo 5 minutos do microfone. Que a gente não vai. Então venha, querida. Venha cá. Boa tarde, a paz do Senhor para todas. Hoje é um dia maravilhoso, um dia de festa, né? Estou muito feliz, viu? Estou muito grata a Deus pela vida de cada um de você, pela pastora, pela minha pastora, que Deus abençoe a cada um. Daí eu vou contar uma coisa bem rápida que aconteceu comigo, meu irmão. Só foi Deus mesmo, porque se não fosse Deus, nem eu podia reagir, porque eu estava dormindo. E um dia eu estava dormindo, né? Meu companheiro, ele era uma pessoa que tinha problemas, nós estávamos assim, passando muitas lutas difíceis entre nós dois, e um dia ele me expulsou da cama e falou, vai dormir no quarto com os meninos. E eu coloquei um colchãozinho assim no chão e fui dormir. E quando fui dormir, quando foi no outro dia de manhã, ele sentou no sofazinho da sala, chamou o outro meu filho com meio, mandou meu filho sentar, e falou para o menino, para o meu filho, falou, filho, ontem à noite, enquanto a sua mãe dormia, eu fiquei na porta do quarto, era 1h da manhã, e eu fiquei 1 hora em pé, olhando para ela, e pensando em pegar uma faca e fazer assim, toma, matar ela. E eu olhei para ele e não dei uma palavra, porque eu não tinha coragem de nem falar. Porque eu achava que se falasse era pior. Ele ia querer fazer isso. Então, na minha boca sempre calava muito medo. E o que acontece, né? E depois de sair, ele falou tudo isso. Aí eu pensei, né? Foi meu Deus que me livrou, né? Meu Deus, né? Meu Deus me livrou num momento que nem eu estava imóvel, né? Estava dormindo. Se eu estava dormindo é como se estivesse morto, né? Eu estava como se estivesse morto, não vi nada. E ele ficou 1 hora em pé na porta do quarto só pensando em me matar. Mas eu dou glória a Deus, né? Porque Deus me salvou, me livrou da morte. Isso é uma coisa, né? Que chegou ao fim do que poderia acontecer, né? Se não fosse Deus, eu estaria morrendo e não estava aqui contando a minha história, né? É como Jesus. Que talvez o seu coração também, que o seu coração acelerou e aí ela levantou a mão primeiro. Mas como ela foi bem obediente no tempo, a gente consegue mais um. A paz
cresci numa família totalmente desestruturada, né? Onde minha mãe teve muitos filhos e ela teve uns 15 filhos. E todos os filhos que ela tinha, ela doava, ela dava, e alguns ela abortou, né? E aí a gente cresceu com uma vida muito difícil, né? Porque ela não tinha marido, ela sempre trazia um para dentro de casa. E por ela não saber cuidar da gente, aconteceu várias coisas. Teve abuso na infância, né? A gente sofreu abuso. E eu e meus irmãos crescemos sem paternidade, né? Eu não sei o dia do aniversário que eu nasci, né? Meu nome era Eloá, que era o nome da minha filha, né? Eu me chamava Eloá. Meu pai fez esse documento para mim, só que a minha mãe rasgou, fez outro, né? E acabou ficando Franciele. E a data do meu aniversário que eu tenho é dada pelo juiz, porque a gente chegou aí para o orfanato, né? Ela perdeu a nossa guarda. E desde aí eu, sem pai, sem mãe, né? Fui criada na casa de um, casa de outro, né? E aí eu tive meu primeiro filho, Gabriel, com 15 anos de idade. E sozinha, né? Porque a minha família, cada um seguia a sua vida, os irmãos tudo doido, tudo cadeieiro, né? E não tinha ninguém para contar, assim. Depois que eu saí do orfanato, fui morar com minha tia, onde ela era uma pessoa que me ajudou bastante. Eu sou grata a ela, mas a gente não era os filhos dela, né? Então, aí eu saí de lá e conheci o pai do Gabriel, que é o pai do Gabriel, e vivi um relacionamento abusivo, 3 anos que eu fiquei com ele. Aí ele usava droga, eu não conhecia a droga ainda. Aí eu separei dele e eu fiquei com o Gabriel desamparado, sozinho, né? Não tinha lugar para morar, né? E aí isso me levou, né, a fazer coisas que eu não queria, que mais para frente eu vou abrir para vocês, né? E aí eu conheci o pai da Eloy, que é onde viveu um relacionamento de 15 anos, onde eu conheci a droga, a cocaína, né? Fiquei 15 anos preso na cocaína, na bebida, e apanhando dele, sofrendo bastante, né? A minha vida mudou mesmo, onde que eu conheci Jesus nessa igreja. Foi através de pessoas que me abraçaram, a minha pastora, que eu também amo a vida dela, admiro muito ela. Eu amo todas as pastoras daqui, gente, mas, né? Então, aí eu conheci Jesus aqui, através da palavra, né, do meu pastor, da vida do meu pastor. Deus me libertou da droga. Eu já não uso mais, né? Hoje eu vou para a feira, mas eu não ia. Eu já vinha para o escuta aqui virada, falava com vocês, abraçava, mas vinha virada e tinha o vício, a vontade de beber, mas tinha vontade de ouvir a palavra. E aí era guerra. Porque eu falava assim, mas eu quero estar lá, mas eu estou com vontade de beber. Então, eu sentada aqui, conforme a palavra saía, ela não sai vazia, ela foi para dentro do meu coração. Aleluia! Eu fui me libertando, e eu estou aqui. Tem coisas ainda, né? Muita coisa ele vai fazer, eu creio, mas é isso. Eu acredito que eu vou contar mais coisas para vocês. Mas eu agradeço a Deus, eu amo essa igreja. Eu não deixo essa igreja por nada, gente. Sério. Eu não deixo meu pastor, minha pastora, não deixo porque eu sei o que aconteceu aqui. O que eu passei, eu encontrei um amor aqui dentro. Eu encontrei pessoas que, sabe, não tenho nem palavras para expressar. Por isso que eu não aceito sair daqui. Eu posso ir embora, mas eu dou um jeito de voltar. Mas eu estou pensando uma casa aqui na roupa.
Tem mais alguém que gostaria de falar? Vamos lá, temos duas já. E vocês vão entender porque mais eficaz e importante é a gente ouvir sobre quem frequenta este lugar do que sobre a vida de Esther, porque a vida de Esther vocês já estudaram bastante, não foi isso? Pais amados, tudo bem? Eu acho que... Eu não lembro se eu já contei meu testemunho todo aqui. Acho que não. Acho que não. Vou ser breve. Hã? Não, vou contar só um pedacinho. Acredito que metade conhece, metade não, e alguns ouviram falar, outros só conhecem a metade da história. Há 9 anos atrás eu fiquei viúva, eu tinha um casamento de 16 anos e a gente vivia super bem, estávamos em um grau de casamento muito bom, né? Tivemos professores muito bons, pastor Fernando, pastor Elane, a Dai, o Fábio, então a gente tinha uma estrutura muito grande. Passamos por situações difíceis, como todo casal passa, mas nós chegamos num patamar bom de casamento. E o Mário ficou doente, e nessa doença toda ele ficou só 40 dias com a gente. E o Senhor, por bem, resolveu levar ele. E aí, e agora, né? E agora o que eu faço com 2 filhos pequenos? E agora o que eu faço com o comércio que eu deixava bem claro que se ele morresse eu não ia ficar? E agora o que eu faço para sustentar minha família? E agora o que eu faço para dar conta de tudo? Alguns porquês nunca tive resposta do Senhor, até que um dia eu me posicionei, sofri bastante, quis desistir muitas vezes. Às vezes eu não tinha nem força para vir para a igreja. Eu falava para Deus assim: para que eu vou para a igreja? Né? Para fingir que está tudo bem e não está? Mas um dia eu me posicionei na presença do Senhor e eu falei: Senhor, eu abro mão de querer saber o porquê e eu vou me posicionar novamente na tua presença. E o Senhor foi cuidando. O Senhor foi me dando força para sustentar os meus filhos, foi me dando força para criar. Hoje está aqui minha rapinha de tacho, olha o tamanho, já está com 19 anos. O Senhor deu força para sustentar nossa casa, para os meus filhos não se desviarem, porque eles tinham todos os motivos, e eles estão todos na presença do Senhor, no altar, louvando e agradecendo ao Senhor. E eu sempre, depois que as coisas só foi funcionar na minha vida depois que eu me posicionei de verdade, amém, amados? Então, enquanto você fica no questionamento ou sofrendo só por aquilo, colocando a sua dor maior do que o nosso Deus, as coisas não aconteceram. E quando eu parei de questionar o Senhor, eu falei: tá bom, Senhor, se essa foi a sua vontade, então o Senhor me ensina o caminho que eu devo andar, o caminho que eu devo percorrer, as coisas que eu devo fazer. E as coisas foram acontecendo, né? Aos pouquinhos. Hoje os meus 2 filhos estão grandes, o Gabriel já está casado, já me deu 2 netos, e o Senhor também me presenteou com um novo casamento, que nós vivemos muito bem também, uma família alicerçada no Senhor, e que o Senhor viu graça na minha vida, viu graça no que Ele poderia fazer na minha vida, né? Então, que assim como o Senhor fez na minha vida, o Senhor também faz na vida de vocês, já fez, vai continuar fazendo e ainda fará muito mais, né? Pai, gente. Amém. Uns aqui me conhecem, outros não. Me chamo Cláudia. Também fui mãe solo. A gente fala que a gente cria os filhos, a gente só, mas não é. A gente cria com a permissão de Deus. Eu tenho 4 filhos. Eu criei todos os 4. Aí um dia achei de deixar com meus familiares no Nordeste para ir trabalhar fora. Mas que trabalhei. Peguei meus filhos, fui buscar lá no Nordeste, levei para a cidade grande que foi o Distrito Federal. Então lá é muito difícil, porque eu falo que pobre mora lá porque não tem vergonha, porque
vida lá é só para quem tem dinheiro mesmo. O custo de vida é caro e não é fácil. Tentei lá com meus 4 filhos, passei por uns motivos muito tristes, que eu saí de lá, vim parar aqui em São Paulo, sofrendo por causa de filho. Um filho meu foi parar na cadeia, eu tinha um salão de beleza, eu tenho 2 filhas que trabalham no movimento da área da beleza, tenho 2 filhos que são mais velhos, que trabalham raramente assim com um negócio de comida muito bom, e eu botei um salão, Deus me abençoou com o salão, e um restaurante. Então mãe sempre pensa nos filhos, nunca pensa na gente. Falei, o salão fica para as 2 que são mais novas, e o restaurante, se eu chegar a morrer, fica com os 2 mais velhos que vão tomar de conta. Mas infelizmente, nós que somos pais, mãe, nós educamos filhos, mas os filhos nunca querem ser educados pela gente. São mal criados, e eles levantam o nariz e falam, sou isso e você vou deixar. E eu nunca deixei meus filhos andar com as próprias pernas deles, sempre trouxe para o meu lado, e nem galinha botar debaixo das asas. Mas de uns dias para cá, eu comecei a parar e pensar um pouquinho, não só nos filhos, em mim. Então, recentemente, eu tive uma desavença com a filha, dentro do meu estabelecimento. Amo minha filha. Tem coisas dos passados que machucam. Só que as coisas do passado tem que machucar pai e mãe, mas não pode machucar filho, porque filho é dodói, pode ter a idade que for. Então teve uma desavença com mais outras pessoas dentro do meu estabelecimento, me afrontaram e eu decidi atirar fora. Só que saíram me desejando mal, o meu salão ia fechar. Só que o meu salão, a partir do momento que eles saíram, eu falei, Senhor, quando eu abri essa porta, não foi nem para meus filhos, nem para funcionário, não. Eu estou aqui para ajudar. Então, a partir de hoje, eu vou trabalhar ou só trabalha comigo quem quer correr junto comigo e crescer. Então, o meu salão é simples, mas sempre quem manteve ele foi eu. E hoje, o meu salão, para dizer que foi fechado, tem uma campanha de 7 sexta-feira no monte. Eu fui fazer, eu falei, Senhor, eu quero a reforma do meu salão. E eu falei, tem um aluguel que é para pagar que é caro, mas eu sempre mantive ele. E estou honrando até hoje. Meu salão, na semana que vem, vou reformar. O meu secador do salão queimou, quebrou. A minha prancha queimou, quebrou. Eu fui na loja, comprei um novo. Passou um representante na porta do meu salão e falou, falei, eu estou precisando de uma prancha, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Você me paga semanal? A mulher disse, eu vou te presentear com uma prancha. A mulher me deu uma prancha, eu estou lá com uma prancha nova. Então estou com 2 funcionárias trabalhando comigo, meu salão indo de vento a popa. Já paguei meu aluguel do salão, está todo o aluguel da minha casa garantido. A gente tem que confiar em Deus. E eu creio que aonde meus filhos forem, eu quero que eles cresçam. Porque a palavra me diz que não precisaria de mim. Mas eu sei que um dia eu posso precisar dele, porque eu não estou ficando velho. Mas eu quero que meus filhos cresçam e voam, porque é isso que tem, que a mãe pode passar o que passar, mas a gente ama os filhos. E eu falo aqui, eu sei que não tem nenhum deles aqui, mas eu já fui em Brasília pedindo permissão ao meu pastor para mim ir lá pedir desculpa e pedir perdão para eles. Uns falou, mãe, você não tem que me pedir perdão de nada. Somos nós que temos que perdoar que você foi um pai e uma mãe, um vô e uma avó. Isso até hoje, que a minha filha mais velha tem 33 anos, vai fazer 34 anos, está comigo, estava abandonada, eu fui buscar e está ali. Continuo sendo essa mãe, não sei se eu sou boa nos olhos dos outros, mas até dentro do meu coração eu sou uma mãe só. E essas mulheres que se posicionaram e vieram aqui pegar o microfone, teve dia que vocês pensaram que não iam resistir? É uma contou de uma situação específica, né? Mas no dia a dia nem dava tempo de voltar aqui, né? Ela está sendo que resumiu. Porque ela contou de uma situação específica. Imagino quantas outras não passou, né? Só que passou, aquela noite passou, como disse a irmã, estou aqui montando, não foi morta.
Não foi. Mãe, solo. Fugi de casa com meus filhos. Arrumei casa, arrumei um emprego que é melhor, arrumei meus filhos. E não morreu. E está aqui. Os filhos pastores, olha que lindos. Que lindos, tá vendo? E os dias difíceis, passou e achou que não ia sobreviver, achou que não ia conseguir. Quantas vezes olhou para o céu e disse: Senhor, o Senhor não está me ouvindo, o Senhor não está me vendo? Foi assim? Eu ficava na janela e olhava para as estrelas. Olha. Eu falava: Senhor, me ajuda a dar Senhor. Mas não foi para ele, vai vir para a terra dele. Foi embora? Não foi. Oh, Jesus amado, ainda está aqui. Mas ficou na vida dele de dia e morreu. Ah, então já foi para outra terra agora. Agora já foi para outra terra. Mas ó, aqui há 15 anos já está livre, então. Caiu uma borboleta já há 15 anos faz tempo, graças a Deus. Agora, eu sei que muitas outras poderiam vir aqui falar. Eu sei que a gente não tem tempo, né? Por isso que a gente tem que fazer um retiro de 3 dias, porque lá a gente tem tempo pra caramba pra falar, né? Agora, uma coisa é certa: os dias difíceis não são para nos matar. Os dias difíceis são para nos moldar. Porque todas que vieram aqui, as que não vieram também, eu posso fazer uma pergunta aí. Se você não tivesse passado pelo que passou e sobreviveu e se fortaleceu, você seria quem você é hoje? Seria forte ou estaria onde você está hoje? Sabe, o medo e a angústia, ela bateu no coração de Esther, igualzinho bateu no nosso. Igualzinho bate no nosso, já bateu. Ou talvez você ainda esteja vivendo nesses dias difíceis. Você ouviu aqui agora pessoas dizendo que já saiu de onde estava. E talvez os seus dias ainda estejam difíceis. A sua situação ainda esteja muito complicada. Talvez você ainda esteja dizendo: Senhor, até quando? Senhor, o Senhor não está vendo? Eu vou perecer. Eu vou morrer. E eu acho que o momento crucial, que é o divisor de águas, nessa história toda do livro de Esther, é quando Mardoqueu manda a resposta para ela de uma forma certeira. Você pode até ficar calada, você pode até ficar aí parada com medo. Agora sou eu, tá, gente, aqui para fazer. Você pode até achar que não vai ter jeito, que não vai sair desse lugar, que não tem solução. Você pode até achar. Mas isso vai mudar. Isso pode mudar. Nada dura para sempre. Nada é para sempre. E é o que ele manda para ela. Você pode ficar calada, mas o que é que vai acontecer com você e a sua família? Essa é a resposta, não é? E aí, então, acho que o versículo todo chave para isso é, né? Será que não é para este momento, um momento como este, que você já passou por tudo que passou? Ó, respirar no fundo aí, né? As lutas que nós passamos é exatamente para momentos e dias difíceis que nós vamos passar lá na frente, que a gente nem imagina. Mas ela nos fortalece, ela nos mantém em pé e ligadas e conectadas com o Senhor. Sabe, o que você está fazendo hoje, onde você está hoje, ou passando pelo que está passando, não é por acaso. Nunca é por acaso, sempre existe um propósito maior. E eu acredito que quando Esther lê exatamente isso, quem sabe, você só não está aí, neste lugar, para uma situação como essa. Eu penso que foi um estralo assim. E é isso que eu vim fazer aqui essa tarde. É por isso que, de uma forma diferente, eu pedi para que as pessoas que estão aqui, e aí eu vou dizer, Esther
a gente lê. Mas as pessoas que estão aqui, ó, são de carne e osso, estão vivendo, compartilham, dividem os cultos aqui com você. Você tem a oportunidade de abraçar e beijar. São reais. Aqui, a história de Esther está na Bíblia e nós precisamos ter fé até para acreditar ao lermos o que está na Bíblia. Mas aqui essas pessoas que compartilharam, e outras queridas, que eu não conheço a história, mas eu tenho certeza que uma aqui e a outra conhece, sabe o que passou. Talvez você possa ter pensado aí, essa pessoa deveria ir lá falar, essa é que tinha que ir lá falar. E eu tenho certeza que não de uma proporção igual, mas umas muito mais, situações muito mais doloridas, né? Como a da Franciele Eloá, você recebeu o nome, né? Você que aplicou depois, mas esse era o seu, né? Então, os dois nomes aí que ela recebeu os dois nomes, né? Do pai e outro da mãe. Uma história como essas, que eu tenho alguns exemplos de sentimento, e a história dela, acho que tem todos, né? A história de abandono, de dor, de abuso, de libertação, né, nas drogas, todas essas coisas. E quantas aqui mais com isso, né? E aí, assim, não que Deus tenha propósito de fazer com que ela tenha passado todas essas dores, mas como eu disse, hoje e amanhã que eu estou dizendo, todos os próximos anos que virão, ela vai poder ajudar pessoas, auxiliar pessoas, acolher pessoas através do testemunho de vida. Não que Deus fez com que ela passasse. Claro que nessa história a gente tem muita responsabilidade, né, de algumas pessoas, mas ainda assim, nós servimos um Deus que não dá ponto sem nó, e tudo Ele tem, né, por conta da sua onisciência, a visão do que vai acontecer lá na frente. E aí Deus pega até os nossos dias difíceis para usar em favor das outras pessoas. E aí eu vou te dizer, você vai lembrar dessa tarde, viu? Quando você acolher alguém como você foi acolhida aqui, quando você amar alguém como você foi amada aqui, quando você testemunhar e contar da sua história e dizer para essa pessoa, para essas pessoas, eu consegui, você vai conseguir também, você vai lembrar por isso. Eu sei que muitas vezes você deve ter dito assim, ó, por que comigo? Tudo comigo? Parece que tudo de ruim é só comigo. Deve ter, por muitas vezes, dito, não existe um Deus no céu, porque se existisse um Deus no céu, Ele não deixaria eu passar por toda essa dor que eu passo. E aí você vai usar isso, e aí você vai lembrar disso, quem sabe. Não foi para um dia como este, que você passou por tudo que passou e sobreviveu. E sobreviveu, e foi liberta, que eu vou colocar já, e foi totalmente liberta, e que nunca mais vai voltar para aquele lugar. Assim como foi o estralo na vida de Esther. Tem esse estralo aqui, nessa tarde. Tá? Eu sei que algumas situações que passamos são consequências das nossas escolhas. Mas outras existe um propósito maior de Deus, em que nós precisamos passar. E aí então, com esse estralo externo, manda a resposta, né? Acho que ela cai na real, e aí então ela diz, é o seguinte, manda no bilhetinho, junte todos os judeus, peçam que orem e jejuem. E aí a gente tem uma outra coisa aqui que não dá pra gente deixar de dizer. Você não precisa passar por nada sozinho. Ela não bateu no peito e disse, então é o seguinte, o negócio é comigo e eu vou fazer e vai acontecer. Não. Esther disse, junte todos os judeus, peçam que orem por mim, jejuem por mim. Ela também entrou em jejum e oração, colocou todas as pessoas ao seu redor para isso também. E nesse momento, né, ela chega ao ponto de dizer, se perecer, pereci,
se tiver que morrer, morrerei, aí a gente vai ter essas traduções. E o mais importante de tudo é que ela diz: estou com medo, posso morrer, mas é o seguinte. Aí vem o posicionamento de Esther. E ela diz: eu vou fazer o que tem que ser feito, ainda que me custe a vida, ainda que eu morra nessa situação. E a gente sabe que Deus não precisava de Esther, não é verdade? Deus não precisa de nós para nada, absolutamente nada, porque Ele é Deus. Só que Ele nos entrega propósito. Só que mesmo sem merecermos, Ele olha para nós e disse: eu quero te usar, eu quero contar com você, eu vou te fazer um instrumento na minha mão. E não é porque a gente é esperta, porque a gente é bonita. Eu vou dizer assim, ó, eu falei do curso de Miss, porque assim, ó, será mesmo, gente, que no meio de todas aquelas moças que foram convocadas e que passaram por aquela seleção, será mesmo que a Esther era a mais linda de todas? Eu sei que a Record fez aí eu não sei se é novela, minissérie, é novela, né? É minissérie. Uma minissérie, aí pôs uma artista lindona, a Bíblia diz mesmo que ela era bonita, mas aí eu pergunto, será mesmo porque ela era a mais linda de todas para estar ali? Para ter sido a escolhida? Eu não acredito que seja. Mas foi um propósito maior de Deus. Ela precisava estar ali, porque quando esse decreto acontecesse, ela era a única que poderia, né? A Bíblia diz que o rei amou Esther mais que todas as mulheres. Quem é que pôs esse amor no coração do rei para com Esther? Né? Eu não vou entrar, não sei se é todos, mas que conseguiram fazer o estudo, a maioria, né? Porque eu não vou entrar até no decreto de forma detalhada, não, mas ninguém podia falar com o rei sem que fosse chamado, né? Se fosse, o rei poderia dizer: está morto. É por isso que ela disse: se tiver que morrer, morrerei. Por conta disso. Só que ela se enche do Espírito de Deus com aquela mensagem do seu primo, né? E ela diz: eu vou, e se tiver que morrer, eu morrerei, mas eu não vou deixar de interceder, eu não vou deixar de pedir. E ela vai até o rei, e o rei a recebe. E ela conta tudo o que aconteceu. E o rei então diz: vamos reverter isso. Quem tramou isso é que foi morto. E todos os judeus, inclusive Esther, foi salva e poupada da morte. E você, assim como Esther foi, o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Deus, que é o nosso Senhor, Ele vai estender também para você a mão e não vai deixar que você morra. Então, todo decreto, toda angústia, toda depressão, toda ansiedade, toda falta de fé, todo desânimo, tudo que rouba do seu coração e da sua mente para que você viva o propósito de Deus e além, que quer te tirar de onde você está, que é o lugar onde você deve estar, o Senhor também estenderá a sua mão para as nossas vidas hoje, nessa tarde, e também reverterá toda essa situação. E até que isso aconteça, a forte mão do Senhor vai nos sustentar, amém? Para que você possa viver todas as promessas que o Senhor tem para você, e que você entenda, assim como Esther entendeu, que você entenda através do estudo que vocês tiveram, essa palavra dos testemunhos de hoje, as palavras que virão, que você consiga entender, mulher, que mesmo se o lugar que você estiver hoje não está confortável, não for o que você sonhou. Você lembra o que eu disse no começo? Ela não foi de livre e espontânea vontade. Muitas coisas que nós passamos, nós não escolhemos. Mas existe um propósito maior. Ela sofreu e sobreviveu. Você também vai sobreviver. Porque
não é sobre Deus depender de nós. Somos nós que somos dependentes dele. Mas é nos posicionarmos como instrumento do Senhor, para que as coisas aconteçam. E aí eu vou usar, lá eles foram livres da morte. E, esposa, quantas situações difíceis. E talvez o seu posicionamento é que vai fazer com que um dia o seu marido se entregue ao Senhor. Mãe, não desistir de orar e jejuar pelo seu filho é que vai fazer com que um dia ele esteja aqui. Esther foi interceder ao rei, e nós intercedemos ao Rei dos Reis pelo nosso casamento, pelos nossos filhos. Talvez o emprego que você esteja te trazendo muita angústia. Ore e peça ao Senhor discernimento, que talvez é a luz que brilhe através de você, através da presença do Espírito Santo, que é necessário daquele lugar que o Senhor está em trevas. Então não desista, não desista de nada, se posicione. Então, qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? Para que o Senhor te chamou? Quais são os planos que o Senhor te chamou? Sabe? Você está onde precisa estar. Você está onde deve estar. Então entregue tudo ao Senhor. E o dia que quiser jogar tudo para o alto, lembre-se disso aqui. Senhor, existe um propósito para mim aqui? Existe uma missão para mim aqui? E se o Senhor falar no seu coração, permaneça, não mude. Ainda que o medo venha como venha, Esther, ainda que a sua primeira atitude seja não, porque é o que a gente faz mesmo, permaneça, não desista, não saia do lugar. Porque senão você vai perecer e os seus perecerão também. Eu penso que talvez, queridos, essa luta que Esther passou, eu falei que talvez Esther estivesse já bem acostumada com a regalia do palácio, e talvez ela tenha esquecido dela mesmo com Deus. E às vezes as lutas vêm para isso, para despertar pessoas que estão ao nosso redor, mas muitas vezes as lutas e os dias difíceis vêm para nos despertar. Então, como é que você tem lidado com a sua caminhada? Como é que você tem enfrentado todas essas coisas que você tem passado todos os dias? Firme o seu coração no Senhor. E tem uma frase que é bem rotineira nas pregações, e eu vou citar aqui ela, que o pessoal diz muito, né? Não pergunte, Senhor, por quê? Mas pergunta para quê? Gente, isso é muito real. Para quê? Para quê? Entenda que quando você entrega a sua vida ao Senhor, tudo é direcionado para Ele, a não ser que você entregue uma parte e cuide de outra. Senão, tudo é. O lugar que eu trabalho, porque eu tenho a profissão que eu tenho. E eu oro muito e digo ao Senhor, até mesmo as pessoas que recebam as mensagens procurando um horário na agenda. Pensa que eu falto ficar doente quando eu não consigo agendar mais ninguém, que a agenda já está cheia. Porque eu sempre oro assim, Senhor, só permita que chegue a me enviar uma mensagem. Quem o Senhor está trazendo para que eu cuide. E todas as manhãs, ao iniciar os meus atendimentos, eu sempre faço uma oração e reconheço, Senhor, eu não tenho nada, eu não sei nada, e eu preciso que o Senhor me direcione as palavras que falar, que me desperte o ouvido a exatamente o que precisa ser trabalhado na vida dessa pessoa. É que o tempo é curto, mas eu nunca pensei em ser psicóloga, nunca. Na verdade, eu queria ser enfermeira. Inclusive, quando a gente vai fazer a ficha lá para a faculdade, a gente sempre tem que pôr 2 cursos, né? A gente tem que se candidatar para 2 cursos. E quando eu fui colocar, a gente tem que pôr o primeiro e o segundo para concorrer à bolsa lá. E aí eu, minha mão, vou pôr enfermeira, vou pôr enfermeira.
pus psicóloga em cima, porque eu entendia que essa é uma direção de Deus para mim, né? Porque eu só fui fazer psicologia por conta da igreja, por conta dos acompanhamentos com umas pessoas da igreja, que a gente orava, jejuava, e o negócio meu já tem que ter alguma coisa não além de melhor, tá, gente? Além de mais alguma coisa, né? Para completar isso, e eu pus a psicologia em cima, mas eu pus a enfermagem embaixo, e eu não vou negar, eu conto essa história sempre, porque eu orei para que saísse a minha vaga, minha bolsa para ser enfermeira, e saiu como psicóloga. E hoje, eu digo assim, eu nasci para esse negócio, eu não saberia fazer outra coisa, eu nasci para isso. Hoje eu sei que é a minha missão. Então, quanto pastorear é ser psicóloga dos meus pacientes. Essa é a minha missão de vida. Eu sei que esse é o propósito. Eu nasci para esse negócio. E assim como Deus pôs o amor no rei por Esther, que Ele pôs no meu coração esse amor em cuidar das pessoas. E às vezes eu brinco, pancada da cabeça sou eu, né, gente? Sou psicóloga cuidando de pessoas, pastora cuidando de pessoas, então o tempo todo eu estou cuidando de pessoas, porque quando a gente é mãe, a gente tem que cuidar dos filhos, quando a gente é esposa, cuida do marido, né? Então o tempo todo da minha vida eu só estou cuidando, e eu entendo que foi para um tempo como esse, que o Senhor me fez estar onde eu estou, e eu não quero estar em outro lugar. Sabe por quê? Porque é sobre legado, é sobre propósito, é sobre missão. Tudo passa, mas o posicionamento que nós temos diante de Deus é que vai fazer toda a diferença enquanto os dias ruins não vão embora. Então aí agora eu vou pedir que vocês fiquem em pé. E a gente falou de uma forma fácil, não foi? Se posicione, Dai, se posicione, Jennifer, se posicione, Érica, se posicione, Simone, se posicione, Débora, não é assim? Não foi fácil? E agora, depois de ouvir a palavra, agora é como uma convocação. Vamos dizer uma para as outras de novo agora, dessa outra forma. Vamos lá, então pode olhar para a irmã que está do seu lado. Agora é cheio de dedinho, né? Vocês entenderam que ser uma mulher posicionada não significa não estar, na mira do tiroteio? Não significa viver na paz do Senhor? Com a paz, no meio da luta, mas com paz. O que eu estou dizendo é que é sem guerra. Vocês entendem isso? Eu fiquei ouvindo umas coisas sobre Esther, aí eu achei o maior barato, porque nos cultos falando de Esther, todo mundo de coroinha, tal, e Esther princesa, e improvável que virou rainha. Eu falei, eu que enxergo tudo de uma forma diferente. Eu falei, porque o negócio é complicado pra caramba. Foi muito complicado. E ela poderia ter morrido? Poderia. E você pode permanecer firme no que a palavra diz e nas promessas do Senhor e mesmo assim morrer? Pode ou não pode? Pode, que eu não vou mentir aqui para vocês. E a minha pergunta é, está disposta a ficar firme? E ainda que a promessa, que é a oração que você espera que aconteça, do jeito que você espera, que você está buscando, pode ser que isso não aconteça. E eu vou usar a história da Érica aqui, porque acompanhei quando tudo aconteceu. Nos 40 dias, quanto que a gente orou para o Mário ser salvo? Ser curado? Quanto? E na hora do sepultamento, lá no cemitério, me vem essa memória aqui agora,
em que a gente estava caminhando para o lugar do sepultamento do Mário, a gente cantou: se Deus quiser, Ele é Deus, se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, e se fechar, continua sendo Deus. O seu posicionamento depende do que Deus vai fazer. Ainda assim, você precisa ser capaz de cantar essa música. Se Ele fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ser uma mulher posicionada para esse tempo é isso. Não é uma mulher que sai na rodinha de fogo, não, e rodopiando pela igreja, entregando profecia e falando em línguas, não. Isso não é ser uma mulher posicionada. Uma mulher posicionada é quando você não tem força nem para orar, você chora. Se você não tem força nem para permanecer em pé, você ajoelha. Isso é uma mulher posicionada para esse tempo. Um tempo que é muito difícil permanecermos firmes em Deus, porque o tempo todo nós somos atacadas e somos desafiadas a murmurar, reclamar, jogar tudo para o alto, e sem hipocrisia nenhuma. A gente precisa de verdade viver cada dia a dia. Cada dia um dia. E agradecermos ao Senhor no final desse dia, dizendo: obrigada, Senhor, porque eu permaneci em pé, porque eu resisti, acreditando que no dia seguinte o sol brilhará de novo. E nunca deixando de crer que o Senhor está ouvindo as suas orações. Isso é ser uma mulher posicionada. Por isso eu sei que vocês escolheram uma música linda com o tema de Esther, mas aí eu gostaria de pedir para a gente cantar Nunca Pare de Lutar. E se vocês perceberem, eu disse para a Joseline, falei tudo que eu anotei para falar hoje, eu só falei a metade, mas tudo que eu anotei combina. Vamos lá, pessoal, vocês vão subir? Tudo que eu falei hoje combina direitinho com as músicas que foram cantadas. E aí quando começou Nunca Pare de Lutar, daí era para matar a pau mesmo, né? Isso aí. Essa vamos pedir para cantar agora. E aí, queridas, Esther teve ajuda, né, do seu primo, em mandando um bilhetinho dizendo: acorda, desperta. Ei, você acha o quê? Que você está aí porque você é bonita mesmo? Acorda, deve ser para isso. Será que não foi para isso que Deus te pôs aí onde você está? E é isso que nós vamos fazer agora, uma com as outras, através da oração. Então eu vou pedir que junte aí de 2 em 2, de 3, dá a mão, abraça. Eu sei que essa é a igreja do abraço também, que a gente gosta de abraçar, então vamos abraçar. E nós vamos